Oi, pessoal, boa noite. Um abraço em todos. Vamos lá, né? Vamos, vamos compartilhar aqui. Aí a gente já começa, tá? Só um instantinho. O som tá ok, pessoal? Som e imagem. Aí vocês vão me ajudando, vão compartilhando também. Pra gente alcançar mais pessoas, né? Obrigado, Celi. Só um instantinho. Pronto. Ok. Prontinho. Muito bem, vamos fazer a nossa prece, né? E a gente começa o estudo, tá? Seja bem-vinda a Mônica Costa, primeira vez, né? Tá joia, seja bem-vinda. Todos que estão chegando, um abração. Vilani, Leila, Sueli Heckler, Lourdes, Bruno, Andrea, Fran, Mônica, Tamires, Rosinha, Ledima, Maria de Fátima, Silvânia, Beth, Dani, Eliana. Boa noite a todos, pessoal. Vamos fazer a nossa prece então, né? Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos vivos em mais uma noite de estudos, por podermos compartilhar os ensinamentos que André Luiz nos trouxe, por podermos analisar, refletir, discernir em torno da doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, no nosso entendimento, no equilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ampara-nos nas decisões a tomar, nas escolhas a fazer. Envolva-nos o ambiente, iluminando-nos, a nós encarnados e aos irmãos desencarnados. A todos abençoe, Senhor, com a radiância da tua luz. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tá? Através de Chico Xavier. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Só um pouquinho, a gente já começa. Ok, vamos lá. Nós estamos falando sobre um grupo, né, de espíritos com as suas dificuldades, né, em vista do passado, na época da Guerra do Paraguai, e o presente, uma nova encarnação, as antipatias, as simpatias, as aversões, né, as atrações. Nós estamos aqui num momento em que a Odila, né, ela contou para a Zulmira que o Júlio,
que recém-desencarnado, né, que era filho da Odila. Primeiro morreu a Odila, né? Aí a criança ficou só com o pai casou de novo, a segunda esposa, a Zulmira, né? E quando o marido e a segunda esposa, a Zulmira, o menino estava com 4 anos de idade, ele morreu afogado. Aí foi para o plano espiritual, né? Depois se preparou, voltou em pouco tempo para uma nova encarnação. Agora veio através da Zulmira, né? Aí ele veio, 1 ano de idade ele desencarnou, tá? Porque ele precisava passar por uma determinada provação, né? E ele está recém-desencarnado, a Zulmira estava deprimida, né? E levaram a Zulmira para encontrar com o Júlio na vida espiritual, ok? E aí quando a Zulmira encontrou com a Odila, a Zulmira fora do corpo e a Odila desencarnada, né? Aí a Zulmira ficou feliz de ter encontrado com o Júlio e tal, né? Foi aquela alegria. Só que ela ficou sabendo que o filhinho da Odila, o Júlio, que tinha morrido com 4 anos, era o mesmo Júlio que tinha sido filho dela, que tinha morrido com 1 ano de idade, tá? Então para ela foi uma surpresa, tá? Ela não sabia que se tratava do mesmo espírito, né? Que estava passando por encarnações diferentes. Mas ela ficou sabendo e foi uma alegria muito grande. Ok? Então vamos lá. O assunto de hoje aqui, né? Então eles deixaram a Zulmira descansando no lar da bênção, né? Descansando nesse ambiente onde as crianças ficam após a morte. É um dos ambientes onde as crianças ficam após a morte, né? E deixaram ela descansando, porque é um ambiente de uma vibração muito boa, né? Um lugar muito bonito, muito harmonioso, e ela precisava se recuperar. Ela precisava reaver forças para sair da depressão, né, que ela estava vivendo, ok? Então vamos lá. Afastamo-nos assim para regressar em breve. Com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção, para restituir nossa amiga ao ninho distante, para levar a Zulmira para sua casa, né? O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou então um delicioso sonho. Tá? Como acontece frequentemente, né, pessoal? Porque ela voltando para o corpo físico, né, a Zulmira voltando para o corpo físico, ela não conseguia lembrar exatamente do sonho, né, das particularidades do que ela viveu na vida espiritual. Né? Até porque o nosso cérebro ele é incapaz de viver 2 vidas em paralelo. Não é? Nosso cérebro físico ele tem o foco dele na vida material. Nós podemos lembrar de alguns fragmentos, podemos até ter algumas impressões mais nítidas da vida espiritual, mas nós não conseguimos manter exatamente 2 vidas em paralelo, porque o nosso cérebro não suporta, ele não foi estruturado para isso, né? Quem sabe com o tempo, quem sabe com a evolução, né? Nossa, de encarnados aqui, quem sabe com o tempo a gente consiga interexistir, né? Viver nessa interação lúcida, clara da vida espiritual e da vida material. Hoje em dia nós ainda temos muitas limitações nesse sentido. Por isso que nós lembramos geralmente de uma forma simbólica, né? Nós guardamos a recordação daquilo que ocorreu à noite de uma forma mais fragmentada, né? E usando muito simbolismo, inclusive, tá?
Ok. Então, ela só lembrou assim de um delicioso sonho, né? É como se fosse um delicioso sonho que ela se lembrasse vagamente, né? Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte. Quer dizer, guardava a impressão, né? Não a lembrança de fato, claro, mas a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte. E semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Veja que a gente não precisa, inclusive, ter essa clareza toda para a gente se sentir consolado. A gente vê no caso da Zulmira, que acabou de perder o seu filhinho de 1 ano, que bastou a impressão de ter encontrado com o filhinho que aquilo já consolou ela, né? Aquilo já teve um efeito muito bom para ela. Ok? Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, entendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. Atendendo-lhe o chamado, né? Identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem, contente, trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. Né? Quer dizer, Antonina, que tanto ajudou, né, logo após o desencarne do Júlio, né, agora estava de volta com a sua filhinha para continuar ajudando na recuperação da Zulmira, né? Todo o ambiente, toda a família, na verdade, né? A doente saudou-a satisfeita, recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que sem qualquer cerimônia confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Quer dizer, ela mal conhecia a Antonina, mas sentiu confiança e já começou a contar das experiências dela, do sonho que ela teve e tal. E é bom porque a Antonina é espírita, então certamente vai saber compreender, né, o sonho que ela teve como uma oportunidade de consolação mesmo. Né? Permanecia convicta de que vira Júlio e abraçara-o. Onde e como? Não saberia dizer. Mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que recolhera naquela noite benefícios reais. Né? Estão vendo? Né? Quantas pessoas, né? Muitos de vocês aí perderam parentes, filho, pai, mãe, né? Muitos, sempre vocês colocam, né? Perdi o meu pai, perdi o meu parente e tal. Mas veja as possibilidades de encontro, né? É lógico que nem todos estão em condições, né, de entrar em contato com seu parente, seja por uma questão nossa, seja por uma questão do próprio parente, que às vezes não está bem ainda, não está em condição de receber visita, às vezes não está equilibrado, né? Mas muitos podem obter essa consolação pedindo uma oração, né? Que possa encontrar o seu parente, né? Só que sempre deixando que a vontade de Deus se cumpra. Eu falo isso porque às vezes o nosso pensamento ele funciona como uma verdadeira evocação. Como assim, Alexandre, evocação? Às vezes a gente quer tanto ver aquele parente, a gente está tão aflito de reencontrar aquele parente que nós colocamos muita força no nosso pensamento e efetivamente acabamos produzindo o encontro com aquele parente, só que de uma forma inconveniente. Por quê? Porque aquele parente às vezes não está em condição de estar conosco e nem nós de estarmos com ele. Às vezes ele pode estar vivendo um desequilíbrio muito grande e aí a gente acaba atraindo ele para perto de nós, uma pessoa que está altamente desequilibrada e que às vezes começa a induzir a família à depressão, começa a induzir a pessoa que evocou aquela presença à depressão, à tristeza, à melancolia.
né? Começa a induzir, às vezes, até alguma somatização, alguma doença que tem a ver com o que ele passou, com o que a pessoa passou. Então, nós precisamos ter esse cuidado de não fazermos valer a nossa vontade, de fazermos a nossa oração, a nossa súplica, né? Que o Senhor abençoe aquele meu parente, que ele esteja bem onde estiver, se for possível, que eu possa encontrá-lo, encontrá-la, né? Se for possível e se for positivo, né? Se for uma coisa boa para mim e para a pessoa, porque se no momento não for bom, então que o Senhor abençoe essa pessoa onde ela estiver, para que ela fique bem. E eu também, que eu possa ficar bem. É muito importante esse desejo de acertar e de fazer conforme a vontade divina, e não conforme a nossa vontade. A nossa vontade é de encontrar a pessoa, né? Mas nós podemos ser mais comedidos e expressar a nossa vontade, só que não com tanta força, né? Expressar a nossa vontade, mas respeitando que pode não ser bom neste momento, né? Entendendo que Deus sabe melhor do que a gente, os espíritos amigos sabem melhor do que a gente, o melhor momento de provocarem um encontro entre nós e entre a pessoa que eu estou com saudade, tá? Ok? Então vamos continuar aqui, né? A conversa da Zulmira com a Antonina que veio ajudá-la, né? Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina, encantada. A enteada ali da Zulmira, né? Filha da Odila, que está ainda jovenzinha ali, né? Na família. Então, a transfusão de sangue, né? Que o Mário Silva fez doou sangue para a Zulmira, né? Então, foi coroada de êxito, logicamente, junto com a excursão espiritual, né? Então, foi uma ajuda material. E nós precisamos tomar esse cuidado. Por vezes existem providências materiais a serem tomadas. O espírito não resolve tudo. O passe ou a prece não resolvem tudo. Existem providências, por vezes, materiais que nós precisamos tomar. Às vezes até uma medicação, uma transfusão, uma cirurgia, uma dieta específica, um cuidado específico que nós precisamos tomar. Mas aí nós vamos também utilizar a terapêutica espiritual, né? Nós vamos usar o passe, a prece, a leitura, a desobsessão, né? Nós vamos usar todos os recursos, mas juntamente com os recursos materiais, os recursos médicos, as intervenções que forem necessárias para cada caso, né? Senão a gente começa a entrar num certo fanatismo, né, pessoal? Que nós precisamos tomar cuidado de achar que o espírito vai resolver tudo e que é só fazer prece e aplicar passe e vai resolver tudo, né? Em algumas situações resolve, mas não em todos os casos, tá? Então precisamos tomar esse cuidado, né? Para que tenha o acompanhamento médico necessário, faça todos os procedimentos que a ciência material recomenda que a gente faça, tá? Sim, Antonina. Sim, disse Antonina, concordando. A providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo ânimo para a luta. Né? Quer dizer, a Antonina já lembrou, a Evelina lembrou da questão da transfusão de sangue, que foi importante, né? Mas aí a Antonina já trouxe a questão, olha, eu acho também, sim, a transfusão foi excelente. Eu acho também que ela encontrou o Júlio à noite. Pelo que ela está falando, eu acho que ela encontrou o Júlio no plano espiritual, né? A Antonina já fez uma leitura mais espiritual mesmo do sonho da Zulmira, né? Aquela asserção confiante, aquela assertiva, né? Aquele comentário assertivo, confiante, foi registrado pela enferma com sincera alegria. A senhora julga então possível? Indagou a dona da casa de olhos faiscantes, né?
Tadinha, né? Os olhinhos brilhavam quando ela falou que poderia ter encontrado o Júlio no plano espiritual, né? Porque uma coisa é você sonhar e achar que sonho bom, né? Outra coisa é você acreditar que é verdade mesmo, que não foi só um sonho, e que o sonho refletiu a vivência espiritual, né? Então os olhinhos dela brilharam, né? Como não, aduziu Antonina confortada. A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior, que vem sendo para mim precioso sustentáculo, né? Então é a opinião da Antonina, trazendo o pensamento espírita, né? Trazendo a sua crença espírita de que a morte não existe. É a grande realidade, né? O espiritismo matou a morte, né? Esclareceu a respeito da continuidade da existência. Somos indestrutíveis, né? O que destrói é apenas o corpo, mas a essência espiritual, todos nós somos indestrutíveis. Todos nós somos eternos, somos imortais. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita. Todos nós somos imortais, somos indestrutíveis. Tá? E vamos aprender e vamos evoluir a cada dia, a cada década, a cada século, a cada milênio. Estamos fazendo o nosso percurso evolutivo. Tá? Não precisamos nos preocupar que nós reencontraremos o ente querido, nós reencontraremos o ente amado. Esteja onde estiver, seja quem for, mais rápido ou mais demoradamente, nós reencontraremos as pessoas que nós amamos. Elas nos encontrarão, nós as encontraremos, tá? Então, o Espiritismo explica que não há aquele afastamento, não há a morte e o afastamento irremediável, não existe isso. Aqueles que se amam sempre se reencontrarão. E os que não se amam também se reencontrarão, né? A gente tem que lembrar disso também. Aqueles que se amam se reencontrarão, e os que não se amam também se reencontrarão. Tá? Se reencontrarão e reencarnarão também, né? Encontraremos aqui reencarnado muita gente que a gente gosta e muita gente que a gente precisa aprender a gostar, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. É verdade, né, pessoal? Ainda mais quando a gente sofre, quando a gente padece, né? O nosso grande remédio, o que nos faz amadurecer perante a vida são os nossos sofrimentos. Quem não sofreu ou quem não sofreu suficientemente ainda permanece, né, naquela atitude mais superficial, naquela vivência mais irresponsável, mais desnorteada, mas aqueles que já sofreram suficientemente, eles começam a entender o sentido da vida, né? Começam a entender o sentido da morte, começam a compreender a necessidade da dor como um fator de despertamento, né? E como a Zulmira vem sofrendo bastante, ela está sedenta, ela está faminta de fé, ela está precisando de fé, né? Ela está querendo alguém que a ajude a entender os lances dramáticos que ela tem vivido, né? E a Antonina é essa pessoa. A Antonina é essa pessoa que é um núcleo irradiante de conhecimento, de fé, né? Como existem muitos por aí reencarnados, né? Que ajudam as pessoas em momentos como esse de perda, né? A colaboração de Antonina fora realmente providencial.
porque ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, demonstrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescência. Então, graças a Deus, ela está se recuperando. E a fé é muito importante para isso, né, pessoal? Às vezes a gente não tem o que dar. Às vezes não tem nada a que dar à pessoa, né? O que oferecer. Mas se a gente puder levar a fé, a esperança para a pessoa, a gente vai estar dando muito, né? A gente vai estar oferecendo muito. Porque às vezes a única coisa que a pessoa tem é a esperança. A única coisa que a pessoa tem é a fé. Por isso que nós nunca podemos matar a esperança, matar a fé em ninguém. Nós nunca devemos matar a esperança em alguém, né, que nos procura. E se ela está com a esperança enfraquecida, nós precisamos reavivar, porque é isso que faz com que a gente queira viver, é isso que faz com que a gente queira lutar, é isso que faz com que a gente queira melhorar, né? Então é muito importante a esperança, né? Tem uma frase eu não lembro se é do Aniceto, um dos instrutores do André Luiz, nos livros do André Luiz, que ele falava assim, né? Com todo o respeito à classe médica, é uma frase que ele falou, só reproduzo aqui, que ele fala assim que na Terra nem sempre os médicos curam o corpo e quase sempre matam a esperança, né? Matam a fé das pessoas, do paciente, né? Nem sempre cura o corpo, né? E quase sempre mata a fé, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar, né? A importância da esperança, da fé, né? Então vamos lá, vamos para o próximo capítulo, capítulo 38. Casamento feliz. Opa, vai ter casamento. Isso aqui é que nem final de novela. Nós estamos chegando no final do livro, ó. Falta pouquinho, poucas páginas aqui. Então vai ter casamento aqui também, né? É que nem final de novela, as novelas da televisão. Casamento feliz. A tempestade de sentimentos no grupo de almas sob nossa observação amainou pouco a pouco. Não é? A tempestade de sentimentos. Quantos encontros e desencontros nós vimos aqui ao longo deste livro, num grupo de pessoas, um grupo de espíritos, né? Reencarnados ou desencarnados, né? Mas tempestades de sentimentos, choques do encontro de uns com os outros, as mágoas, os ressentimentos, os ódios da encarnação passada que trouxeram para essa vida, as aversões, as atrações, né? Então esse grupo, como que aquela tempestade de sentimentos amainou? Foram precisos muitos anos para essa tempestade amainar. Não são coisas simples. Foram gastos anos aí, os espíritos tentando ajudar e os encarnados batendo cabeça nos entrechoques dos reencontros uns com os outros, né? Mas a tempestade amainou. Júlio, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento a ocasião oportuna de regresso ao campo físico. E Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Quer dizer, Júlio já estava lá se preparando de novo. Júlio já estava lá no plano espiritual se preparando de novo para reencarnar. Já vai ele pela terceira vez. Lá vai ele pela terceira vez na mesma família. Por isso que é um caso assim interessante também, né? Por esse aspecto, né? Ele está se preparando, a criança, né, que está no plano espiritual, mas se preparando para reencarnar pela terceira vez na mesma família, na mesma encarnação, né? Em que a família está na mesma encarnação. Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, da Antonina, né, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se-lhe ao convívio. Sólida amizade fizera-se entre as personagens de nossa história.
Semanalmente se visitavam, com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina. Tão grande a afinidade que lhes caracterizava as predileções e tendências. Nós precisamos lembrar que o livro todo se passou pela prece da Evelina, que era a filha mais velha da Odila, né? Então, jovenzinha, era quase uma criança na época, e ela fez uma prece pedindo ajuda, né? E aí os espíritos vieram atender, e aí começou o livro, a partir da prece da Evelina. E a Evelina, conhecendo a Antonina, as duas se identificaram, talvez pelo padrão vibratório, porque as duas têm uma condição muito boa, tanto a Evelina, que era uma trabalhadora de nosso lar, que está reencarnada, quanto a Antonina também, que está sendo um verdadeiro anjo para as pessoas aqui nessa encarnação, né? O templo doméstico de Amaro transfigurara-se, o otimismo infiltrara-se ali, consolidando moradia nos corações. Passeios domingueiros começavam a surgir e Silva, agora unido a todos, parecia voltar à juventude nascente, né? Então você vê que coisa, né? Como é que a situação muda, né? O Mário Silva, que era todo magoado com a Zulmira e com a Amaro, porque ele era namorado da Zulmira, ela desfez um namoro, acabou se casando com a Amaro, aí ele ficou anos e anos ali atormentado. E agora aqui ele está tranquilo, porque ele está próximo da Antonina, os dois estão se afinizando, né? Então agora ele já está tranquilo. Então o grupo todo está mais tranquilo, fazendo passeios, né? Aquele, os vários, os casais ali, né? A família espiritual ali, né? Então, continuando, a camaradagem social modificara-lhe a feição, perdera a taciturnidade em que se mergulhava, perdera a taciturnidade em que se mergulha a maioria dos solteirões. Aqui está querendo dizer que o solteirão ele fica meio taciturno, né? Tem uns que ficam bem alegres, né? Mas tem alguns que ficam lá mais retraídos, mais tímidos, né? Taciturnos, introvertidos, né? E o Mário Silva, pelo jeito, era assim. E agora ele está mais, né? O convívio social, né? Ele perdeu aquele, deve estar mais juvenil, mais jovial, né? Seria o termo mais correto. Lisbela, apegada-se a ele com extremado carinho, e os irmãos Haroldo e Henrique dele fizeram o confidente de todas as realizações infantis, que são os filhinhos da Antonina, né? Que estão vendo nele um referencial, né? Como um pai, né? Várias vezes Amaro e a esposa, Zulmira, acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Aquela moça, viúva e digna, cada vez crescia mais na admiração deles, e dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer, pela educação inicial dos meninos, quanto lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. Quer dizer, o Mário Silva e o Amaro, né, se tornaram grandes amigos, e o Amaro trazendo o Mário Silva para tudo que ele ia fazer, ele trazia o Mário Silva junto, né? E pensar que algum tempo atrás o Mário Silva estava se degladiando ali com o Amaro à noite, né, desprendido do corpo. Então. Certa manhã de claro domingo, achávamos-nos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço da saúde de Zulmira, quando Silva veio ao encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinara o almoço, ao ar livre, em parque próximo. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou: graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado, mais alegre, acessível, bem disposto. É uma coisa interessante, né? Como que as pessoas mudam, né?
Os espíritos ajudam muito para que a gente mude, mas também é preciso boa vontade da nossa parte, né? E o Mário Silva está fazendo o possível, né, para mudar. Então o Clarencio estava ali satisfeito com a mudança do Mário Silva, né? Dir-se-ia que uma revolução explodiu dentro dele, asseverei concordando. O amor é assim, acentuou o nosso instrutor imperturbável, uma força que transforma o destino. Talvez porque Hilário ensaiasse malicioso sorriso, o orientador acrescentou. O Hilário, o Hilário já soltou um malicioso sorriso porque o comentário do Clarencio, né? Que o amor era assim, ele mudava os destinos, alterava os destinos. E porque eles estão vendo que o Mário Silva está se aproximando da Antonina, né? Então o Hilário já soltou um malicioso sorriso já, né? Pensando já na aproximação dos dois e tal, né? Talvez porque Hilário ensaiasse malicioso sorriso, o orientador acrescentou: pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires. E sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na Terra. Né? Porque nós precisamos lembrar aqui que a Antonina era a Lola Ibarruri na época da Guerra do Paraguai. Né? Ela era a Lola Ibarruri. E junto com ela era casada com Leonardo Pires. Ela era casada com Leonardo Pires, que era um enfermeiro também na Guerra do Paraguai, né? Quando chegou o Esteves, quem que era o Esteves? O Esteves era o Mário Silva, na época do Paraguai, né? Na Guerra do Paraguai, o Mário Silva de hoje era o Esteves. E o Esteves acabou se insinuando para a Lola Ibarruri e acabou ficando com ela. E o Leonardo Pires pegou os dois. Né? Não deu o flagra, mas depois chamou o Leonardo Pires para tomar um vinho e tal. Ou, desculpa, chamou o Esteves para tomar um vinho e envenenou o Esteves, né? Que é o Mário Silva de hoje. Tá? Então, nessa encarnação agora, o que acontece? A Lola Ibarruri está reencarnada. Viúva, né? A Antonina, né? A Lola Ibarruri é a Antonina. Viúva, com 3 ou 4 filhos, se não me engano, acho que 3 filhos, né? E o Esteves de ontem, hoje é o Mário Silva, que está se aproximando dela. Né? E quem que eles vão receber? Eles vão se casar. Né? Eles vão se casar. Quem que eles vão receber? É o Leonardo Pires, que foi o traído, né? Na encarnação passada, ele foi o traído e depois se tornou assassino, né? Na sua crise passional, ele resolveu matar o Leonardo, o Esteves, né? E agora ambos que traíram o Leonardo Pires vão receber o Leonardo como filho, tá? Para devolver, né? Para dar a oportunidade dele reencarnar e continuar a sua trajetória evolutiva. Tá? Não sei se ficou claro aí, mas é que final da história já, então a gente já tem bastante percurso andado, né? Ok. Então o Clarencio, ele está dizendo, né, para o André Luiz e para o Hilário, eu andei pesquisando lá o programa reencarnatório da Antonina e eu vi que na programação dela está ser mãe do Leonardo Pires. Né? Então ele viu a programação da Antonina. Né? Na condição de Lola Ibarruri, foi a causa do envenenamento que lhes terminou a paz íntima. Falta essa que nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Então ela tirou a paz, né? Ela traindo o Leonardo Pires,
ela se responsabilizou também pelo assassinato do Leonardo, que o Leonardo fez com o Mário Silva, com Esteves. Ela é corresponsável perante as leis divinas do assassinato que ele cometeu. Por quê? Porque foi a partir de uma traição, foi um crime passional, né? Então, ela foi uma corresponsável, né? O maior responsável é o próprio Leonardo Pires, né? Mas ele perdeu a paz íntima. Ele perdeu a paz íntima. Por quê? Devido à traição da Lola e Barruri, né? Ok. Tudo que a gente faz, pessoal, tem repercussões, né? Na vida dos outros, né? Todos os nossos atos têm repercussões. Como uma gota, como uma pedra que cai no lago e que tem ondas, né? Que vão se expandindo a partir daquela pedra, né? Os nossos atos, eles têm repercussões em cadeia, né? Conforme a sua natureza, se for boa, nós vamos gerar consequências positivas. Se for uma atitude ruim, nós vamos gerar consequências em onda que vão se propagar, né? Ok? Acariciará por filho do coração quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. Né? Então, ela desviou o Leonardo Pires, né? Agora ela vai ajudar a reestruturar, né, o campo mental e sentimental do Leonardo Pires, através do ensino superior. Né? Vai passar a informação espírita, vai educá-lo. Né? Foi o seu companheiro na última encarnação. Né? Foi o seu companheiro. E nessa vida agora será o seu filho. Né? A Vanderlei Crevilari, essa é justiça divina? Sim, Vanderlei, exatamente. É a justiça divina que o Espiritismo nos mostra tão claramente, né? De uma forma tão lógica, tão coerente. Né? Ninguém vai ficar no fogo do inferno eternamente, não. Nós vamos ficar com a nossa consciência prejudicada até que nós reencarnemos, reconstruamos os vínculos que foram de ódio, de despeito, de ciúme, nós vamos reestruturá-los no presente, transformá-los em vínculos de amor, de respeito, de carinho, de compreensão, né? De perdão. Ok? O apontamento nos comovia, disse o André Luiz, né? Admirado, Hilário obtemperou. Silva, desse modo, 3 pontinhos, né? Quer dizer, o Mário Silva, desse modo. Clarencio, contudo, interrompeu-lhe a frase, completando: Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo cultivam o espinheiro da aversão recíproca. Induzidos agora às teias da consanguinidade, esperamos se reeduquem. Da lei ninguém foge. Né? Pelo que dá a entender, o Leonardo Pires e o Mário Silva, eles já vêm cultivando o espinheiro da aversão recíproca há muito tempo. Não só pelo jeito da última encarnação, mas pelo jeito de várias encarnações. Há muito tempo, diz o Clarencio aqui. Eles se enlaçaram em complicadas dívidas, um para com o outro. Por quê? Porque numa certa encarnação, um mata o outro. Aí, numa próxima, o outro mata um. Aí depois, na sequência, um mata o outro de novo. E um vai criando dívidas para com o outro. Em complicados emaranhados da lei de causa e efeito. Né? Complexos processos de reajustamento. Tá? E nessa próxima vida agora, né, o Mário Silva e o Leonardo Pires, né, estarão juntos na condição de pai e filho. Né? O Mário Silva
vai ser o pai do Leonardo Pires. Da lei, ninguém foge. Né? A Cristiane colocou, boa noite, a pessoa que é apegada aos bens materiais aceita a morte ou fica em casa ainda? A tendência maior é ficar mais ligada aos bens mesmo, né? Onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Então, o que nós elegemos como sendo o nosso tesouro, né? Ali permanece junto o nosso interesse, o nosso apego, né? Então, isso é o mais comum, né, Cristiano? Tá? As pessoas ficarem apegadas ali à casa, aos bens, à família, né? Até que adquira uma consciência maior, né? Como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação. Vê que coisa, pessoal? O detalhe aqui, ó. Os espíritos estavam conversando, né? O Clarence, o André Luiz, o Hilário estavam conversando essa questão do Leonardo Pires, do Mário Silva, né? O Leonardo vai ser filho do Mário Silva e tal. Aí perto deles estava o Amaro. Perto deles estava o Amaro, encarnado ali, né? Aí o André Luiz diz, como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento, vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro do Mário Silva, dizendo-lhe conselheiral, dando um conselho para o Mário Silva. Você veja que coisa, né? O Amaro, intuitivamente, ele captou a conversa dos espíritos amigos ali, falando sobre né, o pessoal ali, né? A Antonina, tal, o Mário Silva, né? E aí ele se aproximou do Mário Silva, batendo nas costas dele e dando um conselho para o Mário Silva. Né? Vamos ver qual que é o conselho que vai dar. Escuta, Mário, não me assista o direito, não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que a Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? Já foi direto ao ponto, né? O interpelado corou, encabulando-se, e porque nada respondesse, o amigo prosseguiu. Desde o teu regresso à nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda, pode fazer a felicidade de um lar que seria um santuário para as tuas experiências. Comove-me a notar os sacrifícios de mãe jovem, quando com a tua aliança preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha, é querida por todos. Para muitas colegas tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas 32 anos. Além disso, reparo-lhe os filhinhos unidos ao teu coração, como se te pertencessem. Não te dói vê-la enfrentar sozinha a batalha em que se consome? Né? Bonito, né? O que o Amado falou para o Mário Silva, né? Bastante coerente, né? Bastante lógico o que ele falou aqui, né? Com muita propriedade, né? O enfermeiro, algo refeito da estupefação que lhe assomara do íntimo, replicou humilde. Compreendo. Tenho examinado essa possibilidade. No entanto, não sou mais uma criança. Por isso mesmo, revidou o amigo, encorajado.
A hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. Né? Quer dizer, tá certo, né, pessoal? Você pensar em constituir família, você pensar em ter filhos, né? Não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer. É de fato uma coisa importantíssima, né? A Joana de Ângeles, ela no livro, eu acho que é no livro Amor Imbatível Amor, se não me engano, tá? É, no livro Amor Imbatível Amor, ela fala assim, olha, a pessoa madura, ela busca o casamento antes de tudo para se proteger. Vocês imaginam que ela falaria assim, a pessoa madura busca o casamento antes de tudo por amor, né? E ela fala isso, né? A pessoa, o espírito maduro busca o casamento antes de tudo para se proteger. Por quê? Porque a vida material é cheia de tentações, cheia de desvios, cheia de possibilidades e algumas bastante ruins, né? E o casamento é uma contenção, é uma proteção para aquele que quer viver de uma forma mais sadia, de uma forma mais equilibrada. O casamento é esse ambiente, essa possibilidade de um cuidado maior perante a vida. Lógico que o amor deve estar presente, lógico que, né, tudo que vocês diriam aí, eu também, deve estar presente, mas essa questão de nós nos conhecermos e sabermos das nossas fragilidades. A pessoa que se conhece e sabe das suas fraquezas, é melhor ela se cuidar, é melhor ela buscar o casamento, é melhor ela buscar a proteção da família. Por quê? Porque buscando a proteção da família, ela vai estar em torno de preocupações sadias, preocupações com educação, preocupações conjugais, preocupações de sustentação da família, que são preocupações sadias, são preocupações extremamente importantes. É melhor do que a preocupação de onde é que vai ser a festa do final de semana, entendeu? É melhor a preocupação de que quantas mulheres eu vou conseguir pegar no próximo show, entendeu? Assim, uma perspectiva bem machista, vamos dizer assim, né? Ou as meninas também, o inverso, mas vocês entendem? Então, a preocupação de manter a família, né, de ajustar o casamento, de cuidar dos filhos, é um conjunto de preocupações das mais meritórias, né? Então, é muito válido o que o Amaro está dizendo aqui para o Mário Silva, né, que ainda está meio reticencioso, né? No entanto, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. Que tolice, ajuntou o interlocutor bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à maneira de champanhe ilusório. E sorrindo acentuou: o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. Então, assim, o Mário Silva talvez ele tenha percebido que ele não está exatamente apaixonado, assim, que não é. Talvez ele não está assim empolgado, aquela coisa assim, mais juvenil, né? E isso talvez tenha gerado uma certa preocupação de não ter um impulso, assim, de se casar sem saber ao certo se é a pessoa certa, né? Porque ele não sentia, talvez, aquela paixão, né? E aí o Amaro assim, que tolice, né? Que as pessoas impulsivas, né? O amor dos namorados com 90 graus à sombra, 90 graus à sombra, o negócio está quente, né? Por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. Quer dizer, muitas vezes, muitas das paixões passam rapidamente e aí, por vezes, o que fica são cinzas, né? Então, não representa, o fato de você estar apaixonado não representa tudo num relacionamento para você buscar o casamento.
né? É alguma coisa que pode ser interessante, pode ser boa até, se tiver algo mais que sustente essa relação, né? Mas muitas vezes é apenas paixão, e a paixão passa e depois, muitas vezes não há um sentimento que sustente o relacionamento, né? À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da ventura conjugal, da felicidade conjugal, né? Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de, de forçados do cárcere social, né? O que ele está falando tem a sua razão, né? Porque realmente a amizade, após a paixão passar, a amizade é um grande favorecedor da continuidade da relação, né? Eu não digo que só amizade, né? Mas amizade é um dos principais elementos aí da vida conjugal, né? Mário ouvia as reflexões do companheiro entre enlevado e surpreso. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. Devotada-se a ela e aos 3 pequeninos com imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporara-se-lhe à existência. Se fosse compelido à separação por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentiria lesado em suas mais caras alegrias. Você vê de tanto que ele está envolvido já, né, com a Antonina e com as crianças, né? Enquanto Amaro se confiava às considerações do minuto rápido, Silva ia memorando, ia pensando, relembrando, né? Tá? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Semana que vem a gente continua, né? Deixa o Mário Silva pensando na Antonina aqui, né? Vai passar a semana pensando na Antonina, né? A Roseli colocou, se não houver companheirismo, respeito, a relação não vai para frente, né? É verdade, Roseli. É isso mesmo. Então vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo o nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estudo, da convivência, pela oportunidade da troca de energias, de vibrações, de sentimentos, entre nós encarnados e entre nós e os amigos espirituais, que aqui estão entre nós semeando as boas intuições, trabalhando os nossos sentimentos, semeando os pensamentos que facilitarão as nossas escolhas para os lances difíceis e importantes da nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo, que a tua luz permaneça com todos nós. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus, tá? Um bom descanso para todos. Até a próxima.